Leitura diária. Eclesiastes, capítulo 8. A obediência devida ao rei. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entender, pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isto vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias, como sombra, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Amém? Para refletir: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O tema da submissão na Bíblia nunca foi visto como um princípio de fácil compreensão. O texto mais conhecido e mais polêmico a este respeito encontra-se em Efésios 5:22,
As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Este verso tem sido interpretado como machista e fora do contexto atual, o que não é verdade. Já o texto de hoje indica uma submissão suprema, ou seja, o que o rei, o governante falar, cumpre-nos obedecer. Talvez, se as pessoas soubessem simplesmente qual é o significado de submissão, não a considerassem tão absurda. Submissão é a circunstância em que se deve obedecer. Guarde bem esta palavra, deve. Voltaremos a destacá-la no capítulo 12. O problema é que a maioria confunde submissão com subserviência. Este último significa aquele que obedece de forma humilhante. Com certeza não é isto que pedem as Escrituras. A obediência nunca foi requisito para a salvação, mas deve ser resultado dela. Se Jesus não tivesse sido obediente até a morte seria o nosso destino eterno. Ele mesmo nos deixou exemplo quando declarou: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João 15, 10. A submissão bíblica é sem dúvida uma forma de tirarmos o foco de nós mesmos e de nossos propósitos egoístas e permitirmos que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Não adianta ficarmos cogitando desculpas para a desobediência, mas precisamos buscar na palavra como fugir da rebeldia. O limite das ordens de um rei ou governante foi muito bem definido por Pedro e os demais apóstolos. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. O nosso dever cívico não deve ultrapassar o nosso dever cristão. Estamos cercados de cenas que retratam a grande desigualdade social que há em nosso país e na grande maioria dos países do globo, mesmo sendo em grande parte consequências da corrupção e má gestão pública. Isso não nos autoriza a deixarmos de obedecer às autoridades. Assim também funciona no sentido espiritual. Muitos têm julgado que os perversos gozam privilégios, ao passo que os cristãos têm sofrido apesar de fazer o bem. Entretanto, a Bíblia diz que o perverso não irá bem e que com certeza o bem que sucede aos que temem a Deus é a promessa de um reino onde o rei é eternamente justo. Portanto, o que devemos fazer não nos torna escravos de um Deus tirano, mas libertos pelo Rei dos Reis. Tiremos, pois, o foco deste mundo e das obras que se fazem debaixo do sol, as quais não podemos compreender, e busquemos viver aqui a nossa verdadeira cidadania. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 2, 19. Amém?